Dia 59, Ruth, capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 1 relata que na época dos juízes houve fome na terra. Elimeleque, sua esposa Noeli e seus dois filhos Malom e Quilom eram de Belém de Judá e foram para Moabe. Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus dois filhos. Esses filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma era Ofra e a outra era Ruth. Depois de morarem quase 10 anos, Malom e Quilom morreram e Noemi ficou sozinha sem o marido e seus filhos, restando apenas as suas duas noras. Noemi viu que o Senhor era favorável em sua terra natal e então decide voltar para Judá. Ela diz às noras para regressarem à casa de suas mães. Com muita insistência, Ofra se despediu delas e foi para a casa de sua mãe. Ruth, porém, disse que não iria, mesmo sabendo que Noemi não poderia gerar mais filhos e que a certeza fosse passar o resto da sua vida viúva. Ela disse: "Não insista. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Elas voltam para Judá e chegando lá todos ficaram alvoroçados querendo saber se era de fato Noemi. Mas ela pede para não chamarem de Noemi, pois significa graciosa, doce, amável, e pede que chamem de Mara, que significa amarga, pois ela saiu de Judá de mãos cheias e regressou para lá de mãos vazias. No capítulo 2 existia um homem rico e influente, cujo nome era Boaz, era parente de Elimeleque, e Ruth foi colher espigas no campo dele. Após os ceifeiros, ela ia coletando o que sobrava. Boaz, quando viu aquela moça, quis saber quem era e o povo contou a história de Ruth para ele. Ele se compadece e diz para ela continuar colhendo lá, para não ir em outro campo, pois poderia ser perigoso. E lá no campo dele, ele havia dado ordens para ninguém tocar nela. Ainda disse que ela poderia beber água. Ela pergunta por que ele foi tão bom com uma estrangeira, e ele disse que ouviu a história dela e o quão fiel ela tem sido à sua sogra, e deseja que Deus abençoe ela, mesmo ela não conhecendo ainda, e não sendo parte do povo de Deus. Boaz lhe ofereceu pão com vinagre e grãos tostados, e deu ordens aos servos para não repreender Ruth, caso ela pegasse espigas entre os feixes, e que deveriam deixar algumas espigas caírem para ela recolher. Quando Ruth voltou, Noemi viu que ela havia colhido quase uma arroba de cevada e quis saber quem foi tão generoso com ela. E ela conta que foi Boaz. E Noemi diz que Boaz é parente do seu marido que havia morrido e que seria um resgatador. Ainda diz a ela para não ir em outra lavoura, pois poderia ser abusada sexualmente. Então, Ruth permanece na lavoura de Boaz junto com as servas dele até o fim da colheita. No capítulo 3, Noemi diz que Boaz é resgatador e manda Ruth se arrumar com a melhor roupa dela, se perfumar e ir ao encontro de Boaz, que estaria limpando a cevada na eira. Ela deveria ficar escondida até ele terminar de comer e beber, e quando deitasse, ela deveria descobrir os seus pés e deitar ao seu lado. Ruth fez tudo como sua sogra havia dito. Boaz acorda à noite e vê Ruth ao seu lado. Ele informa a ela que há um parente mais próximo dela do que ele, e que se ele não quiser resgatá-la, que ele mesmo resgatará ela, pois a sua atitude foi melhor que a primeira. Afinal, ela poderia ter escolhido um moço mais novo, porém, ela escolheu fazer como o costume dos israelitas. Ele manda ela voltar com 6 medidas de cevada para sua sogra e aguardar ele resolver com o outro parente mais próximo. No capítulo 4, Boaz encontra com o parente mais próximo e informa que Noemi está vendendo um pedaço de terra e, por lei, como ele é o parente mais próximo, o direito de adquirir essa terra era dele. Caso ele se recusasse, Boaz poderia adquirir e ser o resgatador. Esse parente logo disse que queria comprar. Porém, Boaz alerta que quando ele comprar a terra, deverá resgatar a viúva. Então ele muda de ideia na hora e fala com Boaz: resgate você mesmo. Fizeram um acordo na presença dos líderes como testemunha desse acordo, que ele adquiria a terra e Ruth, a viúva de Malom, para que seu nome não desaparecesse da sua família ou dos registros da cidade. Todos confirmaram ser testemunha. Boaz casa com Ruth e Ruth fica grávida e traz alegria para ela e sua nora Noemi. O filho de Ruth é nada mais nada menos que Obed, pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Se você gostou desse capítulo, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.